Gente, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Ageu. Ageu é um dos profetas menores, menor simplesmente porque ele produziu menos coisas, não é porque ele era menos importante, né? Ageu, o livro de Ageu é o finalzinho do Velho Testamento, então se for difícil de você achar, abre em Mateus, vai voltando, é o terceiro livro de trás para frente. Ageu a gente vai ler no capítulo 1, e a gente vai falar um pouquinho sobre prioridades do povo de Deus. Então, Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu, como um sopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Esse é o capítulo todo, o primeiro capítulo. Esse é um livro bem pequeno, são 2 capítulos só. E está falando aqui, gente, a respeito de um tempo muito significativo do povo de Israel. O povo de Israel, por causa do pecado, por causa da idolatria, recebeu muitas profecias. Deus levantou muitos profetas para avisar o povo a respeito do seu pecado. Como eles não ouviram a voz do Senhor, o Senhor avisou que eles iam ser levados cativos para a Babilônia. Iam ficar 70 anos presos lá, cativos. Isso foi profetizado pelo profeta Jeremias. E durante todo esse tempo de cativeiro, o templo de Israel, que Salomão havia construído, foi destruído. Os muros foram derrubados, então Jerusalém estava devastada. E todo o povo foi levado cativo para a Babilônia. Eles ficaram lá durante 70 anos, até que, durante esse tempo, Ciro, que era o rei persa, dominou então a Babilônia, e aí o povo de Israel passou de ser escravo da Babilônia, passou a ser escravo dos persas. Então Deus levantou, também profetizado por Jeremias e Isaías, que o rei Ciro seria a resposta de Deus para livrar o povo de Israel das mãos do cativeiro. Esse povo, então, é liberado para voltar para sua terra através do mandado de Ciro.
E eles são então encaminhados de volta para a sua terra, de Jerusalém, com a ordem dada por Ciro, que foi levantado por Deus. E é muito interessante que essa profecia, que Deus fala, que através de Isaías, que Ciro seria levantado e que ele colocaria no coração de Ciro o desejo de reconstruir o templo lá em Jerusalém, através do seu próprio povo. Então, o povo volta para Jerusalém com uma missão muito específica. Não só eles estavam sendo liberados do cativeiro babilônico, mas também eles tinham a missão de reconstruir o templo que havia sido destruído. E por causa disso, o próprio rei Ciro havia dado as condições, os recursos para que esse povo voltasse para lá e tivesse os recursos para reconstruir o templo. A volta desse povo compreendeu mais ou menos 50 mil pessoas. Não foi todo o povo de Israel que voltou para Jerusalém. Porque na Babilônia eles começaram a crescer, começaram a se multiplicar, começaram a enriquecer, porque era um lugar onde eles podiam fazer negócios. Então muitos judeus que haviam sido levados para a Babilônia acabaram ficando por lá, estabeleceram a sua vida ali mesmo e acabaram desenvolvendo seus negócios e ficaram ricos ali e continuaram ali, decidiram não voltar. Mas 50 mil pessoas, entre eles muitos levitas, sacerdotes e o povo que tinha no coração o desejo de reconstruir o templo, voltou. E quando eles voltaram, eles começaram a reconstrução do templo, mas começaram a sofrer obstáculo, indisposição do povo que continuava lá, que havia continuado em Jerusalém. Por causa disso, eles começaram a desanimar. O que fez com que eles lançassem os fundamentos do templo, um templo que seria muito menor do que havia sido o templo de Salomão, um templo mais simples, bem menor, e eles lançaram os fundamentos, se alegraram com isso, mas por causa da oposição que eles estavam enfrentando e das dificuldades que eles estavam enfrentando, eles desanimaram. E esse tempo de lançar os fundamentos até que Ageu se levante, foi um tempo de 16 anos, quando nada havia sido feito. Então o povo volta para lá, coloca os fundamentos e para o trabalho. Por causa da oposição, eles ficaram desanimados, ficaram com poucos recursos e decidiram não construir mais o templo. Largaram mão. Só que, enquanto isso, eles começaram a construir as suas próprias casas. E é nesse momento que Ageu é levantado pelo Senhor para trazer uma palavra para eles. Primeiro, Ageu fala no versículo 3, no versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz assim, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, eles não queriam dizer que não era a vontade de Deus de reconstruir o templo. Eles sabiam que era a vontade de Deus reconstruir o templo. Mas, para não ficar mal na fita, eles falaram assim, não, tem muita oposição, a gente não tem os recursos que a gente precisa, então acho que ainda não é o tempo de construir o templo não. Vamos esperar um pouquinho, esperar as coisas melhorarem, essa poeira baixar, aí a gente volta nesse projeto. Só que passaram 16 anos. E nesse meio tempo, eles não deixaram de construir as casas deles. O texto continua dizendo, no versículo 2, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz que não veio o tempo de construir a casa do Senhor. Mas no versículo 3 diz assim, acaso é tempo de habitares em casas apaineladas, enquanto a casa permanece em ruína? Ou seja, eles estavam construindo casas super sofisticadas. Casa apainelada era casa com revestimento. Eles importavam madeira para criar um revestimento na sua casa. Eram casas super luxuosas. Então, ao mesmo tempo que eles passavam oposição para construir o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor, e diziam que não tinham os recursos, a casa deles estava super legal. Eles estavam construindo casas super boas, super chiques, super luxuosas, e não davam a importância para a casa do Senhor. E vale lembrar que a casa do Senhor, qual que é a importância da casa do Senhor? Por que a casa do Senhor é tão importante? Por que o Senhor fica tão incomodado com o fato deles deixarem isso de lado? Primeiro porque havia sido uma ordem que eles haviam recebido, eles tinham ido para Jerusalém com uma missão de construir, fazer a reconstrução do templo. Segundo, porque o templo representava o lugar onde a presença de Deus se manifestava, onde a glória de Deus se manifestava.
O templo do Senhor, para o povo de Israel, era um sinal da presença de Deus, do fato de que Deus estava abençoando aquele povo, o fato de que Deus estava no meio daquele povo e tinha comunhão com ele. Quando o povo não constrói o templo, eles não estão dando o devido valor à presença de Deus, eles estão preocupados só com si mesmos. E aí, nesse momento, que Ageu se levanta para chamar a atenção do povo. Eles estavam acomodados. Gente, passou 16 anos, ninguém colocou uma pedra para a construção do templo. Mas a casa deles continuava sendo construída. E muito bem, diga-se de passagem. Eles estavam construindo mansões para eles, enquanto a casa do Senhor estava derrubada. E aí, o Senhor fala para eles o seguinte. No versículo 5 diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas vocês não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês recebem o salário e parece que foi num saco furado. Ou seja, o que Deus está falando para esse povo? Gente, presta atenção no que está acontecendo com vocês. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Olha, vocês até têm o que comer, mas vocês não se saciam. Vocês até têm o que beber, mas não mata a sede. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês têm o salário. Vocês colhem muito menos do que vocês poderiam estar colhendo, mas aquilo que vocês recebem parece que é perdido. Por que isso está acontecendo, gente? Vocês não perceberam ainda? Porque a minha casa está em ruínas. Porque vocês escolheram a prioridade errada. É interessante porque as primeiras vezes que eu li esse texto, a sensação que eu tinha é que eles estavam passando fome, que eles estavam passando sede, que eles estavam sem nada, quando não é verdade. Eles tinham o mínimo para viver. Eles recebiam coisas. A questão é o seguinte: aquilo que eles tinham não era o suficiente para a vida deles. Eles sentiam que estavam faltando alguma coisa. Você já não passou por isso? Já não se sentiu assim? A gente tenta almeja alguma coisa, recebe o salário, compra a comida, compra as coisas que a gente tem desejo, e parece que está sempre faltando alguma coisa. Alguém se identifica com isso? Você já teve um sonho que você falou assim: quando eu conseguir aquela coisa, aí sim eu vou ficar feliz. Você consegue aquela coisa, no dia seguinte você fala: está faltando alguma coisa. O que o Senhor está querendo ensinar para a gente com essa questão? Lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, a gente lê o seguinte, Jesus falando para os discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que todas essas coisas ele está falando? Sobre a ansiedade da gente ter o que vestir, da gente ter o que comer, da gente ter o que beber. Jesus está falando o seguinte: gente, não se preocupem com essas coisas. Não são essas coisas que vão trazer alegria e paz para vocês. Preocupem-se com o reino de Deus. Porque quando a gente se preocupa com o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus falou mais sobre dinheiro, quando ele estava aqui, do que sobre qualquer outra coisa. Por quê? Porque o dinheiro ocupa um lugar muito importante para a gente. E não só o dinheiro, mas a necessidade da gente ter controle das coisas. O dinheiro é uma ferramenta para a gente ter tranquilidade. Não é isso que a gente pensa? Não, se eu tiver dinheiro, está tudo certo. Eu posso comprar, eu posso ir no médico, eu posso comprar a comida que eu preciso. Então, a gente muitas vezes coloca a nossa esperança, a nossa segurança no fato de você ter um bom emprego, de você ter uma boa carreira, de você saber que você vai ter o seu salário no final do dia. E o que o Senhor está falando para o povo de Israel através de Ageu? Gente, vocês não estão entendendo. Vocês estão preocupados com as coisas de vocês e estão deixando as minhas coisas de lado. Vocês podem até ter comida, mas vão sentir fome ainda. Podem até ter bebida, mas vão sentir sede. Vocês vão se vestir, mas não vão se sentir aquecidos. O salário de vocês não vai ser suficiente para comprar tudo aquilo que vocês querem. Ele diz assim, eu, o Senhor, chamei a seca contra vocês. Por que Deus faz isso? Muitas vezes a gente passa por momentos de dificuldade e fala assim, não, a gente tem que repreender o devorador, a gente tem que se levantar contra o diabo que está roubando. Muitas vezes não é o diabo, é o Senhor que está permitindo para nos chamar a atenção. Chamar a nossa atenção de que a nossa vida não se resume a gente ter coisas.
A nossa esperança e a nossa segurança tem que estar no Senhor. Senão a gente jamais vai se sentir pleno. A gente jamais vai se sentir realizado. E muitas vezes a gente dá desculpas para Deus, para não fazer aquilo que agrada o Senhor. Como o povo de Israel falou, não, ainda não é o tempo da gente construir. Aliás, tem uma frase que diz o seguinte: quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Porque ele sempre vai dar uma desculpa para não melhorar naquilo que ele poderia melhorar. Então, se você tem o costume de dar desculpa, cuidado. É a maneira que você tem de não crescer em nenhuma outra área da sua vida. Eles não assumiam o fato de que estavam pecando contra o Senhor. Eles simplesmente falaram, não, ainda não é o tempo. Ao invés de investirem na casa do Senhor. Dar o melhor para Deus significa eu reconhecer que Ele é o mais importante, que Ele merece o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vida, a minha saúde, as minhas prioridades, a minha família. Sabe, gente, tem uma oração que muitas vezes eu sou levado a fazer, não sei se eu já falei isso aqui para vocês, que é a seguinte, eu falo assim, Deus, tem alguma coisa que está roubando o meu tempo com o Senhor? Tem alguma coisa que está me afastando do Senhor? E eu oro assim, Deus, se o meu trabalho estiver me afastando do Senhor, tira o meu trabalho. Se a minha família está me afastando do Senhor, tira a minha família. Se o meu ministério está me afastando do Senhor, parece uma coisa incongruente, né? Mas muitas vezes a gente fica tão enredado, tão ocupado com as coisas da igreja, que se afasta do Senhor. Se a minha saúde é um empecilho para eu estar perto do Senhor, tira a minha saúde. Será que a gente teria coragem de fazer esse tipo de oração? Será que a gente teria coragem de falar, Senhor, o Senhor é o mais importante. Estar perto do Senhor é a coisa mais importante para a minha vida. É o que o profeta Ageu se levantou para falar para aquele povo. Vocês estão preocupados com as coisas de vocês, ao invés de se preocuparem com as coisas de Deus. É por isso que vocês estão sentindo esse vazio dentro de vocês. Vocês trabalham e não conseguem as coisas. Vocês se esforçam para conseguir as coisas, mas quando conseguem não é suficiente. Fica faltando alguma coisa. E hoje, cada vez mais, a gente vive numa sociedade absolutamente insatisfeita. Por quê? Porque a gente tirou o Senhor da prioridade da nossa vida. A gente vive para trabalhar e trabalha para viver. A gente se resume a pagar conta e boleto. A gente fica sonhando em ter uma casa na praia e quando vai para a casa na praia tem que voltar para trabalhar para poder pagar a casa na praia. Não é verdade? A gente fica tentando comprar um carro novo ou ter uma família bacana, uma família bonita, mas se esquece que essas coisas vão roubar de nós nosso tempo com Deus. Quando, na verdade, o que Deus está falando, invista na minha casa. Jesus se levantou para falar, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aonde a gente está gastando o nosso tempo? Aonde a gente está colocando os nossos recursos? Aonde a gente está investindo o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força? O que tem sido a nossa prioridade, gente? E aqui eu não estou falando da igreja em si, tá? Eu não estou aqui para cobrar dízimo de ninguém, para falar que você não está sendo fiel no seu dízimo. Não é essa a ideia. Não é só de dinheiro que eu estou falando. Dinheiro faz parte. Eu estou falando como tem sido a nossa prioridade. Qual é a prioridade que você tem dado para a casa do Senhor? Para as coisas do Senhor? Nem todos vão ser ministros de tempo integral, vão ser pastores. Nem todos vão trabalhar na igreja de uma forma mais efetiva, mas todos nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus. Nós somos a casa do Senhor hoje. Hoje, nós somos o tabernáculo, Deus habita em nós. Então, construir a casa de Deus, nos preocuparmos em estabelecer a casa de Deus, significa eu me preocupar com a minha vida espiritual também. Eu tenho uma vida de santidade, eu tenho uma vida de busca da palavra, de eu conhecer a palavra de Deus, de eu conhecer a vontade de Deus para a minha vida, de eu gastar tempo em oração, de eu santificar a minha vida, de eu dar prioridade para as coisas de Deus, porque eu sou chamado para ser o tabernáculo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. O Espírito Santo habita em nós.
E muitas vezes a gente fica dando desculpa. Muitas vezes a gente fala assim, não, ainda não está na hora ainda. Eu ainda tenho que me formar, eu tenho que cuidar da minha família, da minha casa. Quando eu me aposentar, aí sim eu vou dar meu tempo para Deus. Ou, depois que eu conseguir aquela promoção, ou naquele tempinho que eu tenho de sobra, no sábado, aquela horinha no sábado, aí talvez eu faça alguma coisa para Deus. O Senhor quer o primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor quer as primícias. O que é primícia? É o primeiro, o mais importante. Sabe, quando no tempo de Israel, quando era uma cultura muito agrícola, para eles identificarem os primeiros frutos, sabe o que eles faziam? Quando nascia o primeiro brotinho de uma semente, eles amarravam aquele brotinho com uma fitinha vermelha. Quando aquele broto estava pronto para ser colhido, eles separavam aqueles lá e davam para o Senhor, porque eram os primeiros. O primeiro para Deus era o melhor, o mais saboroso, o mais importante. E o Senhor espera de nós as primícias. A gente muitas vezes age como o povo de Israel, que leva para Deus o que sobra. Leva para Deus aquilo que... Está chato esse negocinho aqui. Leva o que sobra, aquele que tem defeito, aquele que não funciona mais. O Senhor falou para o povo de Israel, vocês estão levando como sacrifício o animal que tem defeito, o cego, o coxo, ou com defeito, manchado. Vocês acham que isso agrada? Se vocês quisessem conquistar o favor de um governador, por exemplo, vocês iam levar esse animal? Ou vocês iam levar o melhor que vocês tivessem? Por que para mim vocês estão trazendo o que é mais de segunda classe? Gente, a gente precisa estabelecer prioridades. E a nossa prioridade tem que ser o Senhor. O Senhor espera de nós que a nossa vida reflita a presença do Senhor. Reflita o fato de nós crermos num Deus que é o soberano do universo. A gente cantou aqui que Deus é importante, que Deus é poderoso, que a gente ama o Senhor. Como é que a gente manifesta aquilo que a gente quer a respeito do Senhor? Com as nossas atitudes, com aquilo que a gente oferece. Quando você vai comprar um presente para alguém que é importante, que você ama, que você quer impressionar, você leva qualquer coisa? Não, né? A gente procura dar o melhor. A gente não vai no saldão, naquilo que está quebrado. A gente vai e compra o melhor, porque a gente quer agradar e quer honrar a pessoa para quem a gente está dando presente. Com Deus é a mesma coisa. Como eu falei, muitas vezes é o próprio Deus quem permite que a escassez venha para que a gente se lembre da necessidade de darmos a Ele o primeiro lugar. No versículo 9 diz assim, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra que produz. Ou seja, todas as fontes de provisão deles, o Senhor tocou. Não permitiu que eles tivessem abundância, para que eles se lembrassem que tudo vem do Senhor. A gente fica correndo atrás das coisas para a gente, se esquecendo das coisas de Deus, e se esquece que enquanto a gente olhar para nós mesmos e não para o Senhor, a gente não vai ser pleno, não vai ser feliz. A gente foi feito por Deus, para a glória dele. Se a gente não vive esse propósito, a gente vai sempre continuar insatisfeito. Isso é uma regra, gente. Se a gente não olhar para o Senhor e consagrar a nossa vida para Ele, sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre a gente vai querer alguma coisa a mais, e é alguma coisa a mais, e sempre achando que quando a gente conquistar aquela coisa, a gente vai ser feliz. Você deve estar cansado de ver gente com muito dinheiro, tem fama, e que comete suicídio. Quantos atores, quantas pessoas que tinham todo o reconhecimento, tinham todo o acesso a todas as coisas, se matam. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. E o que está faltando é aquilo que só pode vir do Senhor.
Por isso que ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Não é pelo nosso braço, não é pela nossa força, mas é pelo poder do Senhor. E como que esse povo resolveu o problema? Como que esse povo mudou a sua sorte? O que o Senhor fala para eles? Ele diz assim, versículo 6, subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Gente, para a gente fazer a obra do Senhor, exige, primeiro, decisão, e segundo, trabalho. Subir ao monte dá trabalho. Ir lá buscar madeira dá trabalho. Não adianta a gente falar assim, tá bom, Senhor, eu vou fazer isso. Tem que ir lá e fazer. A gente tem que ser prático. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa mudar. Tem coisas na nossa vida que a gente está gastando do jeito errado. Seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja as suas oportunidades. Muitas vezes a gente não dá prioridade para as coisas de Deus. Nesse momento, a gente tem que falar, não, eu vou subir lá e eu vou trazer a madeira que precisa para construir a casa do Senhor. Então, aonde a gente está colocando o nosso tempo e o nosso esforço, a nossa força, a nossa energia? Hora de mudar o foco. E quando a gente faz isso, o que o Senhor diz? Quando vocês edificarem a casa, eu me agradarei dela e serei glorificado, diz o Senhor. Esse livro de Ageu é muito interessante porque muitos profetas se haviam se levantado e o povo dava de ombro. Os profetas falavam assim, Deus vai punir o pecado de vocês se vocês não se arrependerem. E o povo continuava agindo do mesmo jeito. Mas aqui, talvez por causa do exílio que eles haviam sofrido, eles imediatamente ouvem a palavra de Ageu. No versículo 12 diz assim, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Zorobabel era o administrador, era o governador que havia sido enviado para tomar conta das coisas. E Josué era o sumo sacerdote. Então, tanto o poder político quanto o poder espiritual haviam se arrependido e haviam entendido a vontade de Deus. E todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu. E o povo, daqui que o povo temeu diante do Senhor. Talvez eles houvessem parado de construir o templo por causa da oposição que eles haviam sofrido. Eles estavam com medo das represálias. Mas no momento em que eles ouviram a palavra do Senhor, eles temeram ao Senhor. E o temor do Senhor foi suficiente para que eles não tivessem medo de mais nada. Percebe? Quando a gente teme ao Senhor, quando a gente se submete à vontade do Senhor, o Senhor nos fortalece para fazermos a sua vontade. E nada pode nos impedir. A gente é levantado pela força do Senhor. E qual é a resposta do Senhor? No versículo 3 diz assim, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco. A presença do Senhor na vida deles foi aquilo que trouxe a esperança, a força para resistir aos seus inimigos. E no capítulo 2 de Ageu diz assim, o Senhor falando, eu sou o dono do ouro e da prata. Ou seja, aquilo que vocês precisam para construir o templo vai vir de mim. Basta que vocês se coloquem ao trabalho e obedeçam a minha voz. Deixem de dar prioridade para as coisas de vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. É o Senhor que manda os recursos que nós precisamos para fazer a sua própria vontade. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, não vai faltar recursos para nós. Tudo que nós precisamos para fazer a obra de Deus, o Senhor provê através do seu povo. Ele manda os recursos que nós precisamos. Então, não se preocupe se você acha que não tem o recurso, não tem a força, não tem a capacidade, não tem o conhecimento. O Senhor nos chamou e Ele nos capacita. Nós somos uma igreja pequena ainda, mas tudo que nós precisamos para alcançar toda essa região está aqui já. Tanto o recurso financeiro, quanto o recurso espiritual, o conhecimento. Deus quer levantar cada um de nós aqui, como eu falei, como templos. Nós somos pedras vivas de um templo, onde o Senhor habita e manifesta a sua glória.
e marca a sua presença através de onde a gente estiver. Nós somos um povo, reino de sacerdotes. O sacerdote tinha a responsabilidade de interceder diante de Deus pelo povo. É como se o sacerdote pegasse na mão do povo e pegasse na mão de Deus e juntasse as duas. Nós somos esse povo chamado para sermos o sacerdote, de manifestarmos a presença de Deus e fazermos diferença onde a gente estiver. E quando a gente obedece ao Senhor, o Senhor responde para nós dizendo: eu estou convosco. Vocês não precisam temer, eu estou convosco. Vocês terão a direção porque eu estou convosco. Vocês terão os recursos porque eu estou convosco. Então, eu queria aplicar essa palavra dizendo o seguinte para a gente: que, em primeiro lugar, nós somos esses cooperadores da lavoura de Deus, o edifício de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3:9. Em 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Assim como o povo estava construindo aquele tabernáculo, para ser um sinal da presença de Deus, onde o sacrifício seria feito, nós somos esse templo hoje. Pedras vivas que constituem esse santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabe, gente, o Senhor nos chamou para fazer diferença aqui em Campinas. O Senhor nos uniu, cada pessoa aqui é uma pedrinha, com formatos diferentes, mas que se encaixa perfeitamente no plano de Deus. Sabe, tem um que é um pouquinho maior, um pouquinho mais pesado, tem algumas rusguinhas, mas quando a gente vai colocando uma sobre a outra, elas vão se encaixando e vão formando o tabernáculo espiritual do Senhor, a casa de Deus, onde a presença de Deus se manifesta. O Senhor só quer que a gente dê as prioridades, organize as nossas prioridades, dê o primeiro para Deus, o melhor para Deus. Deus quer que você cuide sim da sua casa, Deus quer que você cuide sim da sua família, mas isso tudo vai ser acrescentado na medida em que você buscar primeiro o reino de Deus. O Senhor quer fazer diferença na nossa vida e quer fazer de nós um povo que as pessoas olham e falam assim: Deus habita ali. Onde aquele povo está, milagres acontecem, o sobrenatural acontece, pessoas são curadas. Aquele que estava perdido é resgatado, aquele que não tinha o que comer passou a ter, porque a presença de Deus se manifestou ali. O Senhor quer trazer cura, restauração na nossa vida e através da nossa vida. Nós temos tanta gente para alcançar aqui, gente. Tantos jovens que estão por aqui, moram aqui, estudam por aqui, que precisam ouvir do amor de Jesus. E o Senhor não nos plantou aqui por acaso. Ele quer usar a vida de cada um de nós. Nós não podemos nos acomodar e falar assim: não, ainda não é o tempo. Vamos esperar, vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica? Não. Vamos parar de dar prioridade para nós mesmos, para aquelas coisas que simplesmente nos satisfazem, achando que isso vai nos satisfazer, quando na verdade a gente vai sentir aquele vazio porque a gente não está dando prioridade para o Senhor. O Senhor quer a nossa vida em primeiro lugar. Quer que a nossa vida esteja no altar do Senhor em primeiro lugar. Que o nosso dinheiro, que o nosso tempo, que a nossa força, que a nossa saúde, que os nossos planos, os nossos projetos estejam centrados no Senhor. É isso que vai fazer de nós uma igreja diferente, uma igreja importante, relevante onde a gente estiver. Talvez você esteja pensando assim: eu não sei se eu tenho essa capacidade, o que Deus pode fazer comigo ou através de mim? O Senhor te chamou com um propósito. Uma parede, se alguém tirar uma pedrinha dali, ela fica bamba. Então você faz parte dessa parede, desse templo, desse edifício que está sendo construído. Basta que você se disponha. Basta que a gente dê prioridade para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida.